Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês tenham curtindo, aproveitando esses vídeos. Realmente foi feito de todo o coração para você aí conquistar uma carreira no exterior. Vamos continuar falando sobre currículo, que lembrando é a base aí de como você conquistar a sua carreira. Depois eu vou começar a falar também que tipos de canais, o que você pode fazer, onde você pode aprimorar aí a sua busca. Eu vou começar a falar aí de acordo com a região também, que é um pouquinho específica. Mas eu quero falar um pouquinho mais ainda de currículo. Hoje eu vou comentar um campo aí que eu vejo muito erro quando eu recebo os currículos de brasileiros para o currículo europeu. E eu quero dar uma atenção porque às vezes aquilo pode invalidar a sua informação. Hoje eu quero falar do campo educação, do lado do education background, tá? Vou falar um pouquinho sobre ele, tá? Bom, quem sou eu aqui antes de falar qualquer coisa, né? Deixa eu me apresentar. Sou o Jean Franco, especialista de carreira internacional. Você já deve ter visto alguns vídeos comigo aí sobre carreira. Se você não viu, maravilha, aproveite agora. Se você quer conquistar a carreira internacional, tem alguns, eu estou lançando aí nesse início. Praticamente todo dia algum vídeo novo aí com conteúdo sobre carreira internacional, tá? Como conquistar sua carreira aí no exterior. Tem canal no Face, no Insta, tem tudo. Se você quiser, tem aqui uma página onde você pode se cadastrar para receber informação extra, para receber alguns artigos também que eu vou começar a desenvolver, e-books e assim vai. Importante que você conquiste a sua carreira no exterior, tá? Então, vou continuar falando. Se você quiser saber mais de mim também, veja lá, tem outros filmes eu me apresentando, tem informação. Eu quero te falar do conteúdo agora. Vamos lá para ação, né? Para o que é mais importante, para o recheio aí do hambúrguer. Educação. O que é importante aí na parte do education background? O que normalmente eu vejo aí de erro, que é erro muito comum, tá? Primeiro, como você vai colocar o nome da sua graduação, tá? Eu já pego muito assim o comentário de alguns erros e, por favor, dá uma olhada para ver se o seu não está desta forma, tá? Eu já peguei lá às vezes só como degree in alguma coisa, tá? Ou, por exemplo, college, eu já vi alguma coisa como college, alguma in business administration, por exemplo. Eu falei, tá errado, ou não vai gerar uma interpretação, o cara vai ter que perguntar, então tá estranho, degree eu já peguei. Bom, já peguei diversos. Vamos falar o que é melhor, vai. O que é mais fácil. Pensa assim: cursos de graduação, tá? Normalmente a tradução mais fácil, eu vou recomendar essa, eu vou colocar como Bachelor Degree em alguma coisa. Por que Bachelor Degree em alguma coisa? Pensa assim. Primeiro que você poderia colocar um Honor Bachelor Degree, mas essa não a gente vai entrar nesse detalhe agora, mas se você coloca Bachelor Degree, já é uma especificação que você está falando, sou graduado, tá? Tem um cursinho lá de 4 anos, já é meio que um depara. Porque se você coloca só Degree, é só você falar assim, eu tenho um grau em Business Administration, mas que grau? Não sei, né? Um Junior. Um grau em certificado de 2 horas, não sei, tá? Então, coloca lá Bachelor Degree in em arquitetura, em engenharia, em o que for, tá certo? Então, essa é uma recomendação que eu dou simples aí. Pós-graduação, você pode colocar como Post-Graduation Degree, por exemplo, em alguma coisa, vai funcionar bem. Mestrado é master, não tem muito, né, muito que fugir, doutorado, beleza. Tem também um pouquinho dos cursos técnicos. Técnico, cuidado para traduzir como técnica ou alguma coisa. Seria melhor você colocar alguma coisa como Specialization in, tá? Ou você pode colocar para a maioria, vou falar principalmente do europeu, você pode colocar como certificado avançado, como se fosse Advanced Certificate in alguma coisa, tá? Algumas recomendações também que às vezes você tem só um certificado, como um certificado de conclusão de alguma coisa, uma tradução melhor, ao invés de você pegar como se só Certificate in, você pode colocar Awarded, né? É como se fosse um certificado, né? Como se fosse
uma certificação mesmo, né? Um award por exemplo, em People Management ou Awarded in Leadership. Então é como se fossem os cursos, vamos dizer assim, os cursos mais curtos de 4 meses, por exemplo, alguma coisa assim, você entraria, ou até 2 meses entraria um curso de Award in alguma coisa, tá? Vamos pensar assim, às vezes você tem algumas faculdades que você vai ter o curso lá, uma pós-graduação, e você não vai fazer a pós-graduação inteira, você não quer pegar o Post-Graduation Degree. Você vai fazer um módulo, né? Só dos itens ali. Então aquilo seria um award, tá? Então você pode colocar isso aí no seu currículo. Se você quiser abreviar, a abreviação você tem diversos, eu recomendo você dar uma olhada aí com calma que é possível abreviar, tá? Por exemplo, um mestrado pode ser um MSc, um Bachelor of Science vai ser um BSc, então Bachelor of Science in alguma coisa, ou posso ter um BA, que pode ser a tradução tanto business, sorry, dá uma confusão aí, mas seria um Bachelor in Arts or Bachelor of Administration, por exemplo. Então você tem alguns modelos aí que você pode abreviar também. Eu gosto das abreviaturas, principalmente para colocar lá no statement, lá na parte lá de cima, tá? Então alguns pontos que você tem que tomar atenção e tomar um cuidado. Outras coisas que você tem que ver: tradução, tá? Primeiro, espero que você faça assim: eu prometo que nunca vou usar a tradução do Google para fazer uma tradução literal do nome do meu curso. Toma muito cuidado. O Google, pelo menos até as traduções que eu já vi, ele tem um probleminha com essa parte onde está o adjetivo, o advérbio, essa ordem, ele faz uma confusão e às vezes você tem que colocar como noun, às vezes... Então cuidado. Comece a olhar e tenta você fazer a tradução. Se você tiver dúvidas, tenta pegar lá parte por parte, palavra por palavra, e não o curso todo, tá? Para você identificar lá que tipo de curso. Outra coisa também na parte de tradução, que às vezes você vai colocar algo, por exemplo, estava falando com esses dias com uma cliente também da área de arquitetura, que no Brasil é comum arquitetura e urbanismo, né? Por exemplo. Se você colocar isso na tradução, não é que está errado, mas a parte de urbanismo é uma área totalmente separada da arquitetura em alguns países. Então, às vezes, vale a pena você colocar como, vamos dizer assim, como principal arquitetura, vamos dizer assim, a formação principal, e o minor, vamos dizer assim, como urbanismo, tá? Porque são coisas, às vezes, diferentes, que às vezes você vai ter que explicar isso para o recrutador e você não precisa explicar aquilo, né? Ele tem que ver e falar assim, legal, casa, tá? Então, cuidado, porque você não precisa fazer uma tradução super fiel, a pé da letra. Às vezes você vai ter que interpretar, é a parte que eu gasto muito tempo, por exemplo, eu vou fazer com os meus clientes. Eu vou olhar, ver onde que tem, como que é, que curso, qual faculdade, qual que é a grade, para entender, tá? É um cuidado aí que você tem que ter. Um outro exemplo, até que foi nesse mesmo cliente na parte de arquitetura, que tinha lá patologia e alguma coisa de metais. Na verdade, mesmo que você pense patologia é algo para a área médica, vamos dizer assim, mas ali era a parte, se a gente fosse traduzir, e você tem a palavra pathology, normal, beleza, mas o cara ia olhar e falar assim, mas o que tem a ver essa parte de patologia com metal? Não tem nada a ver. E no Brasil é um curso super comum, vamos dizer assim, para a área de restauro e conservação. Mas no exterior não tem essa parte. Então, se a gente fosse traduzir o pé da letra, daria, mas a gente convencionou, a gente entrou em acordo e falou, vamos colocar algo, porque a ideia de patologia era mais de causa e efeito, vamos colocar isso para fazer mais sentido e facilitar na hora da entrevista, tá? Então isso pode ser interessante aí você pensar, de não ficar assim, tem que ser assim. Não, tem um pouco de interpretação nesse campo, tá? Isso é importante. Faz mais sentido, pode contribuir mais com você. Outra pergunta aí, muito clássica, só para a gente finalizar aqui a parte de educação, Jean, mas se fosse colocar na ordem, eu tenho que colocar lá personal details, sumário, ou personal details, personal statement, ou sumário, eu tenho que colocar depois educação?
Não necessariamente. O que eu recomendo, tá? Eu vejo, é muito comum a gente jogar educação lá em cima. Eu adoro até quando eu pego clientes, por exemplo, que tem USP, tem uma puta faculdade, tem uma federal, que você fala, nossa, mas na minha região é a melhor faculdade. Eu sou contratado só por causa dessa faculdade. Lembre-se, você vai para o outro canto do mundo, então às vezes aquela faculdade super uou! Mas não é uma Stanford, não é, por exemplo, aqui na Irlanda, a Trinity. Então, é uma faculdade, cara. Se foi num país que não é aqui, então não é tão diferente assim. Então, às vezes, você dá uma super valorização e no exterior você vai ter que mudar isso daí, tá? Então, é um ponto assim, desapega. Segundo ponto, se você tem experiência relevante na área, para o recrutador é muito mais relevante a experiência que você tem, o que você executou, fez, desenvolveu, do que a educação. Até porque às vezes você fez aquela faculdade há 3 anos, 4, 5, você fez TI há uns 8 anos atrás, falei, ixi Maria, não tem nada a ver. Né? Hoje a informação é muito rápida, muda-se muito, então tudo que você aprendeu na faculdade, às vezes metade já não é mais relevante. Às vezes é interessante que você tenha lá sempre uma atualização, que você tenha lá você ser o mestre, tudo, então que mostra o tipo de mindset que você tem, que você sabe buscar informação, que você sempre está lá se atualizando, mas às vezes ele não é tão relevante. Então pensa assim, tem experiência relevante na área, joga o seu, perdão, estou confundindo, eu ia falar já em inglês. Seu background, né, seu work experience, a sua experiência profissional primeiro, demorou 3 aqui para vir a palavra, e joga a sua educação lá embaixo, tá certo? Às vezes faz mais sentido. Pensa que sempre tudo é mais importante ali no top e na parte de cima e vai indo para o menos relevante ali embaixo, tá certo? Então essa é uma dica aí que eu dou, é um ajuste fino, não é que tá errado a ordem, mas de novo, pode aumentar a performance do seu currículo e aqui a gente sempre vai falar isso, que você precisa ter um currículo de alta performance, não vacila. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se tiver alguma dúvida, angústia, alguma coisa, se inscreva aqui, deixa o seu comentário, bote ali a sua informação, comece a receber mais artigos, que vai ser um prazer aí a te ajudar, a te compartilhar e a gente trocar informação. Tá certo? Muito obrigado, até o próximo, até amanhã. Até mais, tchau, tchau.